Congestão venosa é muito mais comum do que você imagina no seu paciente grave. Na verdade, você está muito mais preocupado com fluido e responsividade do que congestão venosa. Mas e se eu te falasse que talvez você esteja pensando do jeito errado? Que a congestão venosa é inclusive muito mais comum e pode estar associado a pior desfecho, mesmo naquele paciente com fluido e responsividade. É sobre isso que a gente vai conversar nesses próximos minutos sobre o nosso artigo comentado da semana. Mas antes, eu vou te pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, dar o like e fazer aqui os comentários, tirar suas dúvidas no comentário. Então olha só, esse artigo que saiu essa semana na Critical Care Forum, ele trouxe algo para mim muito legal. Na verdade, para mim, é algo que a gente vem discutindo na beira do leito diariamente há algum tempo, mas ele é tão impactante na minha prática porque ele demonstra um caminho que a gente talvez estivéssemos seguindo, demonstrando que ele não é o melhor. Afinal de contas, o que esse artigo quis dizer? O que esse artigo trouxe? Ele comparou fluido responsividade, na verdade ele olhou a coexistência de fluido responsividade e congestão venosa no paciente com choque hemodinâmico, porque o critério de inclusão era ter droga vasoativa, e pacientes com insuficiência respiratória, porque o critério de inclusão também era ter pacientes estar em ventilação mecânica. E aqui é um dado importante, que já começa a falar da qualidade do trabalho, tá? O fato dele ter se apegado a ter esses dois critérios de inclusão tem muito a ver com a metodologia de avaliação de fluido e responsividade, ou mesmo de congestão venosa, que é muito importante que esse paciente esteja aí em ventilação mecânica pelo menos minimamente controlado, vamos dizer assim. Ele não descreve exatamente quais eram os parâmetros de ventilação, mas obviamente um paciente em ventilação em ar ambiente, o paciente fora de ventilação mecânica, a gente sabe que a maioria dessas ferramentas de fluido e responsividade, ou mesmo de congestão venosa, elas não são aplicáveis. Elas ainda carecem de dados para que a gente tenha mais certeza com relação aos dados que encontramos. Então, isso foi já de cara um negócio bastante interessante que esse trabalho mostrou pra gente, tá bom? Então, antes de explicar e falar muito bem sobre a importância prática, que essa é a nossa pegada aqui no canal, né? A gente quer falar sobre a prática, sobre o valor aplicado daquele artigo no dia a dia. Eu queria só explicar para vocês, rapidamente ainda na metodologia, quais foram os exames que ele utilizou, as ferramentas que ele utilizou para avaliar fluido e responsividade e congestão venosa. Fluido e responsividade, ele utilizou avaliação de pressão de pulso, avaliação de volume sistólico e o teste de oclusão respiratória, tá bom? Isso tudo utilizando elevação passiva das pernas. E para avaliar congestão venosa, ele usou 4 ferramentas, o que ele chamou de duas ferramentas do lado direito e 2 do lado esquerdo. As 2 do lado direito era simplesmente a nossa queridíssima PVC e o Vexus. E as 2 do lado esquerdo, ele utilizou a relação E' no Doppler tecidual, no ecocardiograma, e também utilizou o ultrassom pulmonar, ou seja, ele avaliou o lung score aí. Então, basicamente eram essas ferramentas que ele utilizava. Então, vamos agora para talvez a parte mais ouro desse artigo comentado aqui, desse momento nosso, que é justamente explicar a seguinte situação. Por que a gente está discutindo isso? No longo do caminho, dos últimos anos da terapia intensiva, ou da sua premissa, primeiro a gente fez muito soro, a gente fazia muito soro. A gente era habituado a deixar soro de horário. E há algum tempo atrás, a gente vem discutindo muito sobre fluido responsividade. E por que eu quero gerar fluido responsivo? Aliás, gerar não, por que eu quero saber se o meu paciente é fluido responsivo? Esse é o ponto. Esse é o ponto. É aqui que a gente precisa entender. O paciente só me interessa saber se o paciente é fluido responsivo se eu estiver precisando aumentar o meu débito cardíaco para aumentar a minha entrega de oxigênio. E é aqui que as coisas se embolam, e é aqui que as coisas se misturam. Porque, veja, o que eu quero no fim das contas é aumentar a minha entrega de oxigênio para a célula para que o metabolismo aconteça, para que ela não entre em um estado de anaerobiose. Se é isso, eu tenho duas situações. Primeiro, eu preciso melhorar a minha entrega. Eu preciso melhorar o que carreia, que é meu débito. Mas vocês concordam que se eu encher de edema, se eu encher de líquido o intertício, eu vou piorar
a troca, a entrega, o delivery ali mesmo, o oxigênio chegar na célula, porque eu tô cheio de líquido no meio do caminho. Ou seja, se o meu objetivo em fazer fluido até então era melhorar o débito cardíaco para entregar oxigênio, eu comecei a perceber, que eu digo a ciência, que a congestão venosa, ou seja, a água extravascular pulmonar, é tão ruim quanto eu não ter débito, porque no fim das contas, eu não vou conseguir entregar o oxigênio, porque existe uma interface atrapalhando que é a água. Então, isso faz com que eu precise, de maneira emergente, pensar em se meu paciente é fluido responsivo, ótimo, mas eu ainda aguento fazer volume. A minha cabeça explodiu na hora que eu fiz esse trabalho, justamente porque ele correlaciona as duas coisas e a gente vai ver no resultado como que essas duas coisas estão intrinsecamente ligadas e presentes no paciente. Ou seja, a gente precisa avançar e evoluir, saindo da fluido responsividade apenas e analisando a fluido tolerância, ou seja, congestão venosa. E aí, o que o trabalho trouxe pra gente, então, do ponto de vista de resultado? Bem, primeiro ele mostrou, e aí na amostragem, é um trabalho com 90 pacientes, foi o N estatístico que ele calculou, era 84 pacientes, ele chegou em 90 pacientes. Diga-se de passagem, o trabalho ele é um trabalho muito mais para a gente discutir fisiologia aqui aplicada, não só fisiologia pura, mas fisiologia aplicada, que corrobora com alguns outros trabalhos, mas ele com poder com bastante poder de gerar aí hipótese, mas ainda um trabalho longe de ser o melhor trabalho do mundo para definir coisas. O que o trabalho mostrou foi que 38% dos pacientes são fluido responsivos, ou seja, 62% eles não são responsivos a fluido. Até então, tudo bem, a gente tem aí literatura que mostra pra gente que 50%, 30%, 40% é fluido responsivo. Mas o mais interessante tá que não houve diferença estatística na análise de congestão venosa entre os dois grupos. O que significa isso? Nada mais, nada menos do que eu tinha pacientes fluido responsivos e que estavam congestos. Obviamente, eu tinha pacientes congestos que não eram fluido responsivos, mas isso não teve diferença estatística. Ou seja, na nossa prática clínica, no nosso dia a dia, a gente está diante de um paradoxo ou de uma questão filosófica. Ou seja, eu tenho um paciente que ele responde a fluido, mas eu tenho um paciente que ele não tolera fluido. Essa é a dificuldade que o trabalho traz pra gente. E aí, como responder essa pergunta? Como dar o próximo passo dessa pergunta? Que você precisa voltar lá no início da conversa. Esse paciente precisa melhorar a sua entrega de oxigênio? Se ele precisa melhorar a sua entrega de oxigênio, ou seja, ele tem hipoperfusão, lactato aumentado, poxa, eu vou ter que escolher um caminho. Ou eu otimizo a minha fluido responsividade, se ele for, ou eu reduzo a minha congestão venosa. O próprio trabalho, e é óbvio isso, ele não se atenta, ele não se apega, na verdade ele não está aqui para falar sobre isso. E ele fala que a gente precisa começar a ter fluxogramas, pensamentos, diretrizes, táticas, para que a gente possa, nesse contexto de fluido responsividade e muita congestão venosa, saber o que fazer. Inclusive é por isso que a gente lá na MD Plus vai lançar uma série sobre fluidos e a gente vai responder essas perguntas de maneira mais detalhada. O nosso objetivo hoje aqui no nosso artigo comentado é trazer esta informação de ouro para vocês. Ou seja, a gente tem um problema muito sério, que é congestão venosa começa a ser um dos nossos principais pontos de atenção e estudo no paciente na beira do leito. Ah, Gabriel, mas você está muito teórico, me dá alguma coisa para pensar. Vou te dar uma coisa para pensar. Quando você estiver diante de um paciente que você está com ele chocado em ventilação mecânica, não deixe de avaliar se esse paciente tem congestão venosa. Seja com eco, seja com PVC, seja com ultrassom de pulmão, seja com ausculta pulmonar, se você não tiver nenhuma dessas ferramentas. Mas não deixe de avaliar isso, porque o trabalho mostrou pra gente que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Ou seja,
A gente precisa trazer para nossa prática clínica, para nossa beira do leito, esta avaliação e, consequentemente, este pensamento. Voltando a falar sobre o trabalho, então, o trabalho, obviamente, tem algumas limitações aqui. A primeira delas, sem sombra de dúvidas, é que eles só mediam uma vez tanto a fluidoresponsividade quanto a congestão venosa. Segundo, ou seja, em 24 horas eles só faziam sua avaliação uma vez. Então o dinamismo se perdia. Segundo, o grande problema que eu citei agora há pouco, eles dicotomizavam os pacientes. E é óbvio que eu preciso entender esse paciente como uma coisa só. A biologia ela não é dicotomizada, né? E o terceiro, e que talvez vai causar mais incômodo para o pessoal, é que ele não utilizou nenhuma ferramenta de monitorização invasiva. Apesar de que eu fico pensando que cada vez mais a gente vai usar menos monitorização invasiva. E o que ele mais se preocupou é em pensar no paciente na beira do leito. Então, apesar disso ser uma crítica, eu não entendo assim como tanta crítica, tá bom? Bem, dito tudo isso, a conclusão que o trabalho fala pra gente, eu vou trazer aqui de forma literal para vocês, a conclusão que o trabalho fala pra gente, é justamente que existem sinais muito prevalentes de congestão venosa em qualquer paciente crítico, mesmo aqueles que, porventura, demonstrem serem fluido-responsivos. E isso não está associado a balanço hídrico acumulado positivo. Um detalhe que faltou falar, o balanço hídrico dos dois grupos também era semelhante, né, até a randomização. Então, basicamente, a conclusão é que você vai ter que parar de ficar só olhando para sua fluido-responsividade. Começa a olhar para sua fluido-tolerância, começa a avaliar a congestão venosa, e que eu digo que tem algumas ferramentas mais fáceis na beira do leito. Portanto, isso vai te ajudar a ter melhores desfechos e melhores resultados no seu paciente crítico, se você começar a utilizar destes caminhos para poder pensar. Não tem jeito. Talvez você esteja aqui escutando esse canal, vendo esse canal, acompanhando a gente pela primeira vez. Se for pela primeira vez, eu vou contar para vocês. Se não for pela vez, vocês já vão saber. Medicina de paciente grave, seja lá na UTI, no pronto-socorro, na enfermaria, no APH, não é uma medicina que você consegue fazer sem estar avaliando o paciente na beira do leito, toda hora, todo dia, de maneira bem individualizada. Se você estiver esperando uma receita de bolo, talvez seu lugar não seja tratar paciente grave. Mas eu acredito que você está nesse canal, não é por isso, então fica esse pensamento, esses insights e toda essa análise desse artigo, que é muito importante. Espero encontrar vocês numa próxima, e se você se interessou por entender mais de fluido, não deixe de clicar aqui no link e assinar MD Plus. Agora em março tem uma grande série sobre fluido, vai ser muito bacana. Até a próxima, pessoal!